Ó, vamos chamar o professor Tiago Esteves aqui, mas já vou falando o seguinte, eu adorei ir para o Rock in Rio, eu fui ano retrasado, né, claro, cada 2 anos, eu fui na última edição, e eu fui no ano, inclusive eu fui porque eu ganhei o convite, inclusive porque é caro pra cacete, né. Professor Tiago, boa noite para você. Vou seguir na conversa aqui, aí você emenda aqui, porque você já é da casa, então a gente já vai falando, tá? Estava dizendo aqui ao Eribaldo que eu ir para a nossa audiência, que ele falou que saiu programação do Rock in Rio. Eu não vi, mas eu ganhei o convite. E aí eu fui no Dia do Brasil. Então eu fui para o Rock in Rio, Eribaldo, assistir show do Chitãozinho Chororó. Olha aí. Aí o que é que a pessoa chata faz? Cadê o Metallica? Cadê o Slipknot? Ô Eribaldo, mas já não tem rock no Rock in Rio desde a década de 80. Não, eu tava dizendo aqui que eu vou fazer um samba, que tem um festival de samba aqui em Recife que se chama Samba Recife, só com bandas de heavy metal. Uhum. Que é para rivalizar com o Rock in Rio. Mas, ó, deixa eu perguntar. Meu irmão, que foi muito metalheiro, era muito fã do Marilyn Manson, era fã um monte dessas bandas de rock aí, que eu não conheço nenhuma, enfim, eu conheço por conta dos meus irmãos, mais desse meu irmão mais velho, que é isso, fã do Marilyn Manson, do Slipknot. Falar que o Marilyn Manson é rock, você vai arrumar problema aí com metade da audiência aqui. Então, aí eu tô justamente fazendo essa introdução para passar a pergunta aí a vocês que são bons no assunto. Meu irmão, ele foi no Rock in Rio, eu acho que de 96, 97, não lembro. E ele foi no show do Metallica, outra banda que ele era muito fã. E aí passo para a pergunta: Metallica não é rock? Então, para mim é tudo rock. Tocou guitarra, para mim é rock. Tô brincando, porque eu sei que tem banda de axé que toca guitarra também. Mas, enfim. Ainda bem que tem pouco roqueiro, porque roqueiro, ele tem uma dinâmica. O roqueiro, ele tem uma dinâmica, a pessoa do heavy metal, principalmente, tem uma dinâmica muito parecida com o comunista. Só é rock mesmo, autêntico, heavy metal de verdade, a banda que você gosta. Os outros não são. É que nem comunista. Turismo, né, só Eribaldo? É comunista de verdade o seu partido. O outro é o pelego, é o esquerdista. É sempre assim. É igual a comunista, o roqueiro, assim. Para mim, rock é mais amplo. Assim. Eu gosto de heavy metal, gosto de rock, mas eu gosto de tudo também. Uhum. Eu sou epilético, como disse Pablo Vittar. Mas, assim, uma das críticas ao Rock in Rio, né, é justamente essa, né? Tanto é que eles fizeram, nas últimas edições, tinha lá um dia de rock, né? Que aí os metaleiros, os roqueiros gostavam que era um diazinho, Thalita, que aí era quando tinha o Metallica, enfim, quando ia outras, o Iron Maiden, outras bandas estavam lá presentes nesse dia. Mas, assim, abrindo, já que a gente está aqui, né, falando, acabei que eu nem dei boa noite, me desculpem a falta de educação. Boa noite, Thalita, boa noite, Eribaldo, boa noite a todas e todas que estão aqui com a gente no Noite Brasil, no Farol Brasil. Agora, só um detalhe que eu vi que o pessoal, enfim, estava translocado desde ontem com essa questão do Rock in Rio, é porque colocaram a Luísa Sonza no palco principal, junto com o Gil e com o Elton John, né? Então, assim, o povo tá surtando com isso. É complicado, hein? Luísa Sonza. Então, nesse dia do Brasil, que era o dia do Brasil que eu fui, eu vi show, teve Luísa Sonza, teve Baiana System. Baiana System foi um show mais legal que eu vi, inclusive, nesse dia. Aí teve lá o Chitãozinho Chororó, teve Ney Mato Grosso, enfim, teve aqueles vários shows, né? Mas o Rock in Rio, realmente, como eu falei, assim como eu acho errado ter, sei lá, banda dupla sertaneja no Carnaval de Olinda, Recife, eu acho errado ter coisas, sei lá, bandas e artistas que não tem nada a ver com rock no Rock in Rio. Eu sou muito ortodoxa nessas questões, sabe? Botar, sei lá, Sepultura no Carnaval de Salvador. Eu acho que não faz muito sentido isso, sinceramente, assim. Coitado dos roqueiros, né? Que o Rock in Rio era esse grande festival, não
tem mais. Mas Metallica não é rock, gente? Só voltando na Metallica é rock, pô. É rock. Legião é rock também, pô. Sim. Eu acho. Então tá bom. É isso. Vamos aqui, então, gente, seguir com as nossas... Nossa, Baiana System é muito legal. Nossa, é muito legal. Eu digo que Baiana System é o Rapa dos momentos atuais. Eu sinto que é a mesma atmosfera, assim, de shows. Os shows do Rapa no começo. O momento final do Rapa já não era muito legal, mas o Rapa do início dos anos 2000, pô, era muito bom, muito bom. Que também essa vertente aí que é rock reggae, né? Tem uma banda que é rock... Não sei se é assim que fala, mas enfim. Cidade Negra tem essa pegada, né? Exato. Exatamente. Bom, vamos lá. Vamos então seguir aqui, gente, com as nossas informações aqui de educação também, né? Não somente. Mas, o professor Tiago, eu queria começar te perguntando, tem uma informação, eu acho que você até mandou, mas tem uma informação de hoje sobre a questão das escolas cívico-militares, que a Justiça de São Paulo, ela determinou, ela em caráter prévio, mais uma decisão liminar, sobre a aplicação de regras impostas para escolas cívico-militares. Então, a determinação é que para o governo de Tarcísio de Freitas, né, ou seja, as escolas estaduais que aplicam esse modelo de escolas cívico-militares, elas tenham suspensa essas aplicações dessas regras impostas. Então, eu queria, e essa é uma decisão, inclusive, que atende, né, um pedido do Ministério Público e da Defensoria a respeito de uso de uniformes, de acessórios, de corte de cabelo. Eu queria muito te ouvir, a gente tem falado sobre essa questão, né, das escolas cívico-militares e desse entendimento da justiça sobre a influência direta, que é algo que acontece já em outros estados. Eu acho que no Paraná, se eu não estou me enganada, já tem essas regras impostas sobre corte de cabelo, uniformes, até tratamento também, jeito de falar, enfim, já tem quase que um método militar mesmo assim, né? No interior das escolas. E agora a justiça tomou essa ação, que foi em razão dessa ação aí do MP e da Defensoria. Quer dizer, a gente vê um movimento que vem por parte da justiça, né? Exatamente, Thalita, Eribaldo, mais uma vez boa noite para vocês, boa noite para todos e todas. Ou seja, a gente estava comentando hoje sobre essa questão do TOEFL, Banco Master, né, todo esse imbróglio ético, moral, jurídico, né, que tá sobre essa questão, e é isso, né? Ou seja, mais uma vez a gente está vendo, tá dependendo da justiça para poder, enfim, solucionar uma questão que não deveria, penso eu, ser uma questão de justiça, né? Até porque é tão claro, né, Thalita, tão claro, Eribaldo, que as regras militares, né, elas devem ser impostas para os militares e não para os civis, né? Ou seja, não é um estudante, não é uma estudante, não é um professor, uma professora, qualquer outra pessoa que não seja militar que tem que adotar essas regras, né? Que tem que estar faz sentido, sinal de continência, marcha, ordem unida, um determinado modelo padronizado de corte de cabelo, de barba, né? Ou não usar barba, proibição de barba. Oi, voltei aqui, porque parece que eu... Está cortando, professor Tiago, tá? Não, está cortando. Se você quiser sair e entrar novamente, acho melhor, porque a sua imagem também... Eu vou tirar você aqui, e aí, de repente... Ó, tá vendo? A sua imagem está totalmente
distorcida. Aí, Thiago, se você quiser sair e entrar, não sei se de repente alguma questão com a sua conexão. Ô, Thalita, de repente ele entrando nas configurações, deixa eu só fazer o caminho aqui, configurações, aí vai em câmera e diminui a definição da câmera de 1080p para 720, que aí às vezes dá uma aliviada na internet. Ah, bom. E é só ele que consegue fazer. Aqui a gente consegue mexer só na configuração do microfone. Voltou. Ele está falando aqui. Boa. Pronto, fiz a tua sugestão, Eribaldo, diminuir aqui essas configurações. Vamos lá. Qualquer coisa eu vou... Inclusive, Thalita, só para dar um break news aqui, eu vi agora há pouco que está rolando uma mobilização de flotilha que já está navegando para Cuba, né? Inclusive está lá o Thiago, né, Ávila, participando, foi divulgado, então já está rolando uma flotilha levando ajuda humanitária para Cuba. Vamos estar acompanhando aí. Mais informações em breve. Me parece, Eribaldo, que eu não sei se você, sobre Cuba, né? Eu não sei se vocês noticiaram, mas me parece que chegou hoje um navio com petróleo mexicano, né, em Cuba. Sim. Eu vi. A gente conversou. Exato. Tiago, mas vamos lá, deixa eu ver. Travou de novo? Eu acho melhor você sair, porque travou mesmo. Bom, não é só comigo, né? Travou para mim, estava travando mesmo, né? Você vê, o Hugo Albuquerque, ele começou a fala dele dizendo isso, né, Eribaldo? Sobre uma flotilha em direção a Cuba, né, em razão da situação. Pois deixa eu até ver aqui direitinho. Se trata da Progressive International. Eles acabaram faz umas 5 horinhas que eles publicaram, falando que eles estão indo em direção a Cuba, levando ajuda humanitária, e que o grande problema é acompanhar exatamente para o motivo do que o Hugo estava falando, né? Que é a tentativa de quebrar o bloqueio que os Estados Unidos está impondo e os riscos que esse bloqueio impõe à flotilha, né? De um ataque, uma prisão indevida, coisas desse tipo. Tem o site aqui. Gente, eu vou colocar para vocês, para quem quiser acompanhar, inclusive porque tem um e-mail que vocês podem cadastrar para poder acompanhar as informações. Deixa eu colocar o professor Thiago de volta. Tá vendo? Tá travado. Acho que o Rio de Janeiro ainda está chovendo muito no Rio. Não, hoje o sol abriu, o tempo abriu, o sol estava aqui, já estava começando, porque a informação que a gente tem do clima é que a partir de amanhã vai ser céu aberto até semana que vem. E hoje já estava sol, já estava bem quente, assim, não tem previsão de chuva, não. Até terça-feira é só previsão de sol. Deixa eu ver se o professor Thiago voltou. Agora ele voltou. Professor Thiago, você tá com a gente agora. Porque da outra vez eu coloquei a tela... Maravilha. Maravilha. Se acontecer de novo, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar pelo celular. Eu sei que a imagem não fica muito boa, né? Porque ela diminui, ela muda ali a configuração, mas se acontecer de novo, eu entro pelo celular e a gente não perde muito tempo com essa instabilidade da internet. Mas, enfim, vamos voltar aqui à questão, né, das escolas cívico-militares de uma maneira geral e essas decisões judiciais, né, que me parece que a gente está caindo, né, seja, nessa questão, né, de termos hoje decisões judiciais que pela primeira vez me parece que estão nos amparando. Parei de novo? Travei de novo. Eu vou entrar pelo celular. Parou. Travou. Deixa eu tirar ele. Tirei. Bom, deixa eu colocar, então. Deixa eu aproveitar aqui a deixa. O professor Thiago vai voltar para eu pôr na tela para vocês esse site que o Eribaldo estava dizendo. E eu deixei aí no
no chat, pessoal, justamente o link, porque vocês podem acessar para poder receber novas informações, tá? E aí, vejam, tá aí na tela? Ou não, não tá na tela. Deixa eu colocar agora. Pronto. Essa flotilha para Cuba, que traz justamente essa questão, né? Vão para Cuba levar ajuda humanitária, contextualiza, né, dizendo do Trump que está sufocando a ilha, que cortou combustível, voos e bens essenciais. E aí eles lançaram, então, o Flotilha Nuestra América, que vai para o Mar do Caribe, em direção à ilha, e aí está pedindo justamente apoio. Então, gente, que eles já saíram, pelo que eu entendi, é isso, Eribaldo? Já saíram. Já estão navegando. Tá. Então tá aqui, ó, para quem quiser apoiar e também para poder acompanhar as informações da flotilha, tem esse e-mail que vocês cadastram e vão recebendo sobre essa flotilha, tá bom? Fica aí, então, de informação para vocês. Vamos ouvir aqui o professor Tiago. Será que ele está? Acho que agora sim, vamos ver. Professor Tiago, só dá um ok, e aí eu ponho você na tela. Boa. Vamos lá. Aí, pronto. Pronto, então agora eu entrei aqui pelo celular, eu acho que agora não vai dar mais problema, né? Apesar da... Nossa camisa do Vasco, então, aí agora vai ser maravilhoso. Tudo bem. Agora deu tudo certo. Agora vai dar tudo certo, né? Agora vamos para a virada. Então, o Thalita, Eribaldo, como eu estava dizendo, né, infelizmente, mais uma vez, a gente acaba caindo, né, nas mãos da justiça e daquilo que a justiça, né, define e decide. Né? O fato é o seguinte, parece que tanto o Ministério Público de São Paulo, né, quanto a Defensoria Pública de São Paulo protocolaram, né, ações judiciais contestando o programa de escolas cívico-militares do Estado de São Paulo. Né? Isso por quê? Isso porque eles detectaram, eles perceberam algo que a gente já vem alertando, né, já vem falando há um certo tempo, que no caso desse programa das escolas cívico-militares, nós temos militares, né, que estão indo para a sala de aula ministrar conteúdos, né, para os estudantes, né, para os alunos. E, além disso, né, eles também estão questionando essa imposição de parâmetros, de modelos, né, de vida relacionados à estrutura militar, à imposição, né, de cortes de cabelo, de penteados, de determinados tipos de uniforme, de continência, de sentido, de marcha unida, está também sendo questionado. Por quê? Porque isso são características não do chamado, né, como os militares falam, né, não do mundo civil, né, não das escolas, da vida que eu, Thalita, Eribaldo e vocês levam, né, mas sim são características profissionais de militares dentro do espaço militar, ou seja, dentro do quartel. Fora do quartel, eles não podem impor a nenhum civil que exerça esse tipo de atividade, né, que bata continência para eles ou para qualquer outra pessoa, por exemplo, quando passar. E estava sendo feito dentro das escolas cívico-militares, né, relatos de que, por exemplo, os militares obrigavam os alunos a bater continência, tanto para eles, militares, quando passavam, como, por exemplo, bater continência para os professores e para as professoras quando entram dentro de sala de aula, né? Assim, esse modelo de ensino. Então, o Ministério Público e a Defensoria Pública de São Paulo, né, entraram com ação judicial questionando isso, questionando o fato
de que esses militares, sejam aposentados, sejam civis, estavam entrando dentro das escolas, dentro das salas de aula, também para ministrarem conteúdos e até onde a gente sabe, muitas vezes para ministrar conteúdos educacionais, ou seja, conteúdos disciplinares, né, de disciplinas. E, além disso, também existem relatos de que alguns desses militares estariam atuando sem nenhum tipo de arcabouço, seja jurídico, seja educacional, na figura de coordenadores ou de orientadores pedagógicos, ou seja, dizendo, né, atuando ali, elaborando, construindo programas de disciplina, né, programas de aula, para qual os professores, notadamente, né, os professores da área de ciências humanas, teriam que dar, né? Ou seja, o que os professores poderiam e o que os professores não poderiam fazer dentro de sala de aula. Então, foi isso que levou o Ministério Público a questionar essas escolas cívico-militares e foi isso que levou, né, a Justiça de São Paulo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a fazer essa intervenção, mais uma vez, tá? As escolas cívico-militares, elas não foram suspensas, elas continuam funcionando, o programa continua funcionando, selecionando escolas. Agora, o que eles não podem fazer é essa uniformização, né, de procedimentos, de corte de cabelo, de uniforme, proibir o uso de brincos, proibir o uso de barba, bigode por parte dos rapazes, né, e entrar dentro de sala de aula. E, por outro lado, o Thalita Eribaldo, em Minas Gerais, está tendo uma outra intervenção jurídica, né? Está tendo um outro questionamento jurídico das escolas cívico-militares. Dessa vez, né, tanto a Justiça de Minas Gerais como o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, só que naquele caso eles proibiram a criação de novas escolas cívico-militares, eles de fato suspenderam o programa de escolas cívico-militares em Minas Gerais com base na seguinte decisão do Tribunal de Contas da União. Porque nós já tratamos disso de outras vezes aqui. Os policiais militares, os bombeiros militares que estão lotados nessas escolas, eles recebem uma gratificação extra, né? Eles recebem, além dos seus salários, né, além dos seus soldos, né, como eles falam, eles recebem uma gratificação extra paga pelos governos estaduais, municipais, a depender da escola. Essa gratificação, só para que a nossa audiência entenda, ela é uma gratificação que, ela, em alguns casos, ela varia entre 6 e 10 mil reais, tá? Dependendo do posto que o militar tem. Então, por exemplo, se ele é um soldado, um cabo, ele vai ganhar 6 mil reais. Se é um coronel, ele ganha os 10 mil reais mais o salário que ele tem, né? E aí o Tribunal de Contas da União, do Estado de Minas Gerais, questionou esse pagamento, né? Ou seja, questionou o fato do Estado, né, tá utilizando recursos que deveriam ser recursos voltados para a educação, estava utilizando esses recursos justamente para fazer esse pagamento desses militares que não desempenham funções educacionais. Isso é importante a gente dizer, né, que tem funções que, se a gente pega os editais, são funções tão genéricas que muitas das vezes a gente tem dificuldade em dizer o que eles fazem e, ao mesmo tempo, os permite fazer muita coisa, fazer quase tudo dentro das escolas. Então, o Tribunal de Contas, junto com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, suspendeu a implementação dessas escolas cívico-militares com base nesse pagamento, né, no fato de que não existiria
amparo legal para se fazer esse pagamento, e que eu chamo a atenção, né, Thalita? A gente vem falando aqui muitas vezes, que o piso nacional docente é de 5.100 e pouquinho, vou achar aqui, rapidinho, só para dar o valor exato para vocês. O piso nacional docente é de R$ 5.130,63, ou seja, a gente tem militar dentro das salas de aula ganhando mais do que os professores, até porque não custa lembrar que nem o Estado de Minas, nem o Estado de São Paulo pagam para os seus professores o piso nacional docente. Ô, Tiago, o pessoal do chat até comentou isso, né, um pouco sobre as perspectivas, né, de futuro em relação às escolas cívicos militares, né? Tu acha que a partir dessas decisões judiciais há uma possibilidade de se começar um processo de resistência às escolas cívico-militares, ou tu acredita que isso continua algo muito pontual de decisões técnico-jurídicas e não necessariamente vai se traduzir numa mobilização política mais efetiva? Deixa eu aproveitar, Tiago, desculpa, antes de você responder, eu queria aproveitar só para complementar a pergunta do Eribaldo, porque a gente falou de São Paulo, você trouxe a questão de Minas Gerais, que também está em âmbito, né, da justiça, mas no estado do Paraná tem uma outra situação acontecendo, que eu tenho visto, inclusive, várias matérias repercutindo, uma informação, uma matéria, na verdade, publicada pela BBC News Brasil, agora, comecinho de fevereiro, sobre mais casos de alunas que acusam, alunas pré-adolescentes, de 11 a 13 anos, que acusam um militar de assédio, abuso e assédio sexual. Só que, inclusive, reportagem da BBC, uma informação adicional. Desde 2022, no Paraná, a instituição de escolas cívico-militares acontece desde 2021, e desde 2022 já foram instaurados cerca de 400 procedimentos administrativos em escolas, todas, tá? Não só cívico-militares, mas todas no geral, de supostos casos de assédio sexual. Mas que o que pesa muito dentro desses procedimentos administrativos de casos de assédio sexual, o que tem pesado muito são essas denúncias por parte de escolas cívico-militares desses últimos casos, porque esse de agora, dessas meninas de 11 a 13 anos, é mais recente, mas ao longo desses últimos anos tem cada vez mais, estou falando especificamente do Paraná, situações de escolas em que esses policiais reformados, esses militares, eles são acusados por essas alunas de cometerem abuso e assédio sexual. Então, só para complementar, porque isso também acho que muitas vezes pode engrossar o caldo aí de um processo que saia da esfera só da justiça, né, ou dessa discussão que a gente faz aqui, sobre legalidade ou não, e que vá para o plano político, e que, de repente, tome aí uma discussão em âmbito público mesmo, né, e que a gente possa entender sobre essa questão das escolas cívico-militares como algo que precisa ser combatido. Sobretudo não, mas também em razão desses casos, dessas denúncias de assédio sexual contra esses policiais que estão nessas escolas. Então, vamos lá, o Thalita e Eribaldo, e fiquem à vontade, assim, se eu não complementar tudo, se eu esquecer de alguma coisa, podem me interromper à vontade. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, essa questão dos casos de assédio, né? E aqui eu vou usar assédio hoje, porque, Thalita, obviamente, né, a questão do assédio sexual é o mais absurdo que a gente pode observar, e, mais uma vez, a gente está falando, né, de muitas das vezes militares aposentados, ou seja, são militares, eu chamo a atenção, né, que na maioria, acho que quase que total, a maioria absoluta, eu não tenho dados para dizer quantos são homens, quantos são militares homens e quantos são militares mulheres que estão atuando nas escolas
cívico-militares, mas, pelo que a gente vê, né, visualmente falando, eu diria para vocês que a grande maioria, né, desses militares, sejam da ativa, sejam aposentados, que estão atuando dentro das escolas, são homens, né? Então, assim, o que torna gravíssimo essa questão do assédio sexual e, principalmente, Thalita, acho que você falou uma coisa aí que pode ter passado despercebido para muitas pessoas, mas que eu queria destacar, né? A gente está falando de assédio sexual contra crianças, porque as escolas cívico-militares são escolas, só para lembrar as pessoas, não são só escolas de ensino médio, são escolas de ensino fundamental que têm sido militarizadas, né? Escolas de ensino fundamental, a gente está falando do primeiro ano de ensino fundamental, que é o sexto ano, cujas crianças entram a partir dos 6 anos de idade, né? A gente está falando de meninas de 10, 11 anos, né? A gente está falando de crianças que estão sofrendo assédio sexual por parte dos militares. E não é só assédio sexual. Tem uma série de denúncias, Thalita. A gente tem assédio moral contra professores, contra funcionários, contra estudantes. A gente tem violência física, relatos de tortura dentro dessas escolas cívico-militares, agressões físicas realizadas por militares contra estudantes, mais uma vez contra adolescentes, contra crianças. A gente tem casos, tem relatos, isso está documentado, se alguém quiser pegar, isso está na internet, né, de professores e professoras denunciando coação armada, ou seja, os militares andam armados, né, gente? Eles estão armados dentro das escolas, o que é algo gravíssimo, né? Eles estão armados dentro das escolas. E aí existem relatos de professores sendo convocados para reuniões com os próprios militares ou com a presença dos militares, cujo o fato deles estarem ali armados, algumas vezes colocam as armas em cima da mesa ou mostram as armas de maneira a coagir as pessoas. Então, assim, só para ressaltar, o Thalita e Eribaldo, essa questão, né, do assédio sexual, do assédio moral, da violência. Caso, Thalita, tem denúncia, tá, de tráfico de drogas promovidos por militares. Alguém pode achar isso estranho. Eu, que sou do Rio de Janeiro, não acho isso nem um pouco estranho, não acho isso nem um pouco esquisito. Tem denúncias de estupros, enfim, denúncias diversas contra os militares, né? Lembrando que os militares, eles não têm preparo para lidar com a educação, eles não foram treinados, não foram preparados para estar dentro de uma sala de aula, para estarem dentro de uma instituição educacional. E aí eu chamo a atenção o seguinte: você, né, estudou numa universidade federal, né, até meus parabéns, acabou de colar o grau aí como historiadora, a mais nova historiadora da área. Eribaldo também estudou em universidade pública, fez lá o mestrado e doutorado. Eu também estudei e dou aula, né, no Cefet, do Rio de Janeiro. Todos os seguranças, tanto do Cefet quanto das universidades que eu vi, eles andavam desarmados, tá? Então eles não ficam armados ostensivamente, em contato com os estudantes, em contato com os professores e professoras, em contato com os profissionais que trabalham nas instituições de ensino, em contato com os pais e responsáveis dos alunos. Então, assim, estou falando isso para quê? Para chamar a atenção de todo mundo do absurdo que, por si só, é esse fato de termos pessoas armadas dentro das unidades de ensino, né? Dentro das escolas. E aí, vou pegar agora a questão que o Eribaldo traz, né? Então, assim, só lembrando o seguinte: a gente hoje, né, a gente comentou de São Paulo, a gente comentou de Minas e comentou do Paraná, 3 estados governados pela extrema-direita, né? Ratinho Júnior, Tarcísio e Zema. Entretanto,
esse projeto das escolas cívico-militares, ele é um projeto que ele une a extrema-direita, ele une a direita, ele une o centrão e ele une os partidos progressistas, infelizmente. Assim, é difícil para mim falar isso, como alguém de esquerda, como alguém que está no campo da esquerda, mas governadores, prefeitos eleitos pelos chamados aí partidos progressistas, ou seja, PT, PSB, PDT e outros, PV, inclusive, que tem alguns partidos, tem alguns prefeitos, esses governadores, assim como os governadores de extrema-direita, têm usado as escolas cívico-militares como uma espécie de propaganda, como uma política para atrair um eleitorado que acha, que acredita, que pensa de maneira errônea, equivocada, que as escolas cívico-militares vão resolver o problema, vão resolver a questão da qualidade do ensino no Brasil. Então, dito isso, Eribaldo, aí eu venho para te responder, de fato, para o fato de que eu não acredito que essa questão das escolas cívico-militares vai se resolver no curto tempo. E eu digo mais, se ela for resolvida, infelizmente, ela vai ser resolvida não pelo convencimento da população, não pelo convencimento do poder legislativo, do poder executivo, mas ela será resolvida por uma ação da justiça, mais uma vez. Vai ser a justiça que vai ter que dizer que isso é errado, que isso não pode, que isso é um total, completo absurdo, que isso é inconstitucional, que isso vai de encontro a toda e qualquer legislação que exista no país. E eu estou chamando a atenção disso por quê? Porque é isso, assim, a gente já começa a ver o judiciário se manifestando. Lá atrás, o ano passado ainda, o Tribunal de Justiça de São Paulo chegou a impedir o governo do Estado de continuar com o projeto de militarização de escolas. Entretanto, o ministro Gilmar Mendes cassou essa decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Isso por quê? Porque está com o Gilmar Mendes uma ação direta de inconstitucionalidade que, salvo engano, tá? Me desculpem se eu errar aqui o que eu vou falar. Salvo engano, essa ação direta de inconstitucionalidade ela foi impetrada pela APOESP, que é o Sindicato dos Professores e Professoras do Estado de São Paulo, pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, e pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Então, essas três instituições ingressaram no Supremo Tribunal Federal, a ação foi sorteada e o ministro sorteado para ser o relator dessa ação foi o ministro Gilmar Mendes. Ele chegou a fazer uma audiência pública, na qual, inclusive, enquanto representante da Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais, eu me candidatei para poder participar dessa audiência pública, dessa ação, não fui escolhido. Para minha surpresa, diversas associações que estavam presentes eram associações que apoiam esse modelo de escolas cívico-militares, eram fundações daquelas fundações educacionais, aquelas fundações empresariais que estão dominando completamente as secretarias estaduais, municipais e o próprio Ministério da Educação, e uma minoria de instituições que eu diria que representantes do campo progressista, representantes dos professores, professoras e dos estudantes estavam presentes nessa audiência pública. E depois disso não foi feito mais nada. Essa ação direta de inconstitucionalidade já está há alguns meses, talvez mais de um ano, nas mãos do Gilmar Mendes, e eu vi hoje nas redes sociais, agora já no final do dia,
eu vi que houve uma reunião da deputada Luciene Cavalcante, que é de São Paulo, é professora da rede de São Paulo, ela e ocupa o cargo de deputada federal. Estava o deputado Gianazzi, que é deputado estadual, é que eu sempre confundo, porque tem dois Gianazzi, né? São dois irmãos, um é deputado estadual, o outro é vereador. Quem estava presente era o deputado estadual, e também estava presente o Guilherme Boulos numa foto com o Gilmar Mendes, e pelo que dizia essa foto, é que eles foram tratar com o ministro Gilmar Mendes justamente a questão das escolas cívico-militares. Então, o Thalita Eribaldo, eu imagino, eu penso, que se a gente tiver uma solução sobre as escolas cívico-militares, ela virá do judiciário. Mas, mais uma vez, eu não imagino que essa solução vai ser uma solução rápida, até porque, né, a gente sabe que o quanto o judiciário gosta de fazer composições, gosta de... Então, assim, talvez eu tenha muito receio de, sabe, ter uma decisão ali do meio, nem uma coisa, nem outra, alguma coisa do tipo assim, você não pode usar dinheiro da educação para pagar os militares, nem pode obrigar os estudantes a raspar a cabeça, amarrar cabelo, usar uniforme, né, usar farda. Fazer alguma estratégia, né, professor Tiago? Exato. Tentar criar um meio termo, né? Olha só, deixa eu inclusive falando em judiciário, deixa eu trazer uma break news aqui, pessoal. Break news. Estava acompanhando o seguinte: o Toffoli ele está deixando a relatoria do processo que investiga as irregularidades do Banco Master, tá? Teve uma reunião agora à noite entre os ministros do Supremo, e aí essa decisão foi tomada por unanimidade, o que então me parece, se Toffoli estava presente na reunião, que, né, acreditamos que sim, então ele também, junto com os outros pares, decidiu pela saída da relatoria do Banco Master. E aí agora, bom, era o que, acho que no mínimo a gente, como especulávamos aqui, né, Eribaldo, a gente conversando aqui, a gente abriu o programa, trouxe as informações aí do dia, a notícia do dia era justamente essa, né, esse relatório da Polícia Federal, desse envolvimento, dessa relação indireta que seja, ou até mesmo direta, porque tem mensagem sim, entre o Vorcaro com o Toffoli, mas indireta por conta dessa relação dessa empresa da qual o Toffoli é sócio e que fez aí negócios, né, com o Banco Master, e aí a consequência foi justamente essa que a gente especulava, né, a saída dele da relatoria. Só que aí também tem, a partir disso, tem a consequência no plano político, porque há uma articulação, Eribaldo, você que estava vendo, no Senado, né, que pode vir a pedir, entrar com um processo de impeachment do ministro, é isso? Isso, inclusive teve uma nota, né, do Supremo, onde eles dizem o seguinte, deixa eu ler a nota que ela é curtinha, ela diz o seguinte: os 10 ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos em 12 de fevereiro de 2026, considerando o contido no processo de número 244 AS, declaram não ser caso de cabimento para arguição de suspeição em virtude do disposto no artigo 107 do Código Processual e no artigo 208 do Regimento Interno do STF. Reconhece, assim, a plena validade dos atos praticados pelo ministro Dias Toffoli na relatoria da reclamação número 88.121 e todos os processos a eles vinculados por dependência. Expressam neste ato apoio pessoal ao excelentíssimo ministro Dias Toffoli, respeitando a dignidade de sua excelência, bem como a inexistência de suspeição ou de impedimento. Anota-se a sua excelência atendeu a todos os pedidos formulados pela PF e pela PGR. Bem, não é o que a Polícia Federal diz, né? Mas registro ainda que, a pedido do ministro Dias Toffoli, levando em conta a sua faculdade de submeter a presidência do Tribunal de Questões para o bom andamento dos processos e considerados os altos interesses institucionais, a presidência do Supremo Tribunal Federal, ouvidos todos os ministros, acolhe comunicação de sua excelentíssima quanto ao envio dos feitos
receptivos sobre a sua relatoria para que a presidência promova a livre redistribuição do caso, né? Em paralelo a isso, 6 senadores, não foram 5, como eu tinha falado para a Thalita no chat, não foram 5, foi 6 senadores assinaram e estão dando entrada num pedido de impeachment contra o ministro Dias Toffoli. O Partido Novo anunciou hoje, há quase uma hora, um novo pedido de impeachment contra Dias Toffoli. A legenda alega que o ministro do Supremo Tribunal Federal é suspeito e não deveria relatar os processos, né? O pedido foi assinado pelos senadores Eduardo Girão, do Novo do Ceará, Damares Alves, republicanos DF, inclusive ela deu uma entrevista coletiva, Oriovisto Guimarães, e eu achando que Eribaldo era ruim, PSDB Paraná, Magno Malta, PL Espírito Santo, Carlos Portinho, PL Rio de Janeiro, e Stevenson, realmente tá um pessoal bom, Valentim, do PSDB do Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte. Então, essas movimentações. Além disso, também houve, segundo o portal Infomoney, uma reunião de Lula com algumas pessoas de confiança, né, a ele, onde teria dito Lula que a situação que era insustentável a permanência do Dias Toffoli, né? Então houve aparentemente esses 3 movimentos em conjunto, né? Bom, era um pouco do que a gente esperava, né? Aliás, professor Tiago, você pode ficar à vontade aí, se você que está acompanhando também, se você quiser trazer alguma avaliação, uma análise sua, pode comentar, porque essa é a notícia do dia e a gente não sabíamos que seria tão rápido assim, né? Na minha cabeça, eu estava achando que isso ia acontecer depois do carnaval. Mas acho que, dada a gravidade, né, das últimas informações, esse pedido de suspeição da Polícia Federal, aliás, a Polícia Federal foi lá e fincou o pé, falou, é o seguinte, tem que sair, no mínimo tem que sair da relatoria, porque diante do relatório que a gente está apresentando aqui, foi entregue para o Edson Fachin, né, o presidente do Supremo, não tem a menor condição dele se manter relator do processo. E aí, na verdade, na reunião, né, eu disse aqui que foi decidido por unanimidade, mas o Toffoli, ele estava intransigente, tá? Mas aí houve pressão, enfim, por parte dos colegas, dos pares dele, e aí ele acabou sendo o voto vencido, né? Não tinha a menor condição de se manter. Então, é o que temos, tá? É o que temos, e para depois do carnaval, Daniel Vorcaro vai para ser ouvido em 2 comissões no Senado, que estão sendo formadas. Ou seja, gente, para aqui passar a palavra para o professor Tiago, caso o Banco Master vai arrastar, me parece, ao longo do 2026, e vai ser aí uma tônica, tá? Uma das tônicas das eleições desse ano. A gente vai virar novela, essa CPMI, porque certamente ela vai acontecer. E a ver, né? Vamos acompanhar. Thalita, tenho algumas coisas para comentar assim, sobre esse caso, né, do Dias Toffoli e essa questão do Banco Master, né? Eu queria só, antes de mais nada, só lembrar uma coisa, ou seja, a gente tem paulatinamente, quando eu estou falando a gente, eu estou dizendo nós da esquerda, tá? Nós da esquerda, nós, inclusive, se pensar no campo progressista, se a gente quiser largar um pouco esse campo, a gente pode usar a esquerda e o campo progressista. A gente tem perdido as nossas pautas todas para a direita e para a extrema-direita. E a crítica ao Supremo Tribunal Federal, a crítica ao Poder Judiciário é uma dessas pautas, ou seja, sempre foi a direita, sempre foi a esquerda e sempre foi os progressistas e não a direita que criticou o Poder judiciário, né? Não preciso lembrar para todos e para todas a expressão, né? Ou seja, o que o Poder Judiciário é e a quem o Poder Judiciário serve e o que o Poder Judiciário defende. Dito isso, tá? Dito isso, eu queria chamar a atenção, inclusive,
de alguns progressistas que têm defendido, né, de maneira cega o Supremo Tribunal Federal e que têm defendido a atuação do Dias Toffoli. Eu estou falando isso porque eu tenho visto, tenho ouvido pessoas que eu considero do nosso campo defendendo a atuação do Dias Toffoli. E aí eu tenho que lembrar que foi o Dias Toffoli que impediu o presidente Lula, quando ele estava preso em Curitiba, de ir ao funeral do irmão. O Lula não pôde se despedir do irmão dele graças a uma decisão do Dias Toffoli, né? Foi o Dias Toffoli, ele liberou o Lula para ir no enterro do neto dele já em cima da hora, né? Eu não sei se vocês lembram, eu lembro muito bem desse dia, que ficou um vai não vai de decisões, uma série de exigências, né? Chegou a se falar que deveria ser, o funeral deveria ser num espaço fechado para que o Lula pudesse ir, queriam levar o Lula algemado para a capela funerária para poder se despedir do irmão, do sobrinho, do neto dele. Então, assim, esse é o Dias Toffoli para aqueles colegas e para aquelas colegas progressistas que vêm defendendo esse ministro, né? O Dias Toffoli, lembrando, né, ele chega ao Supremo Tribunal Federal indicado pelo Lula, né, corroborado pelo José Dirceu, sem nenhuma experiência jurídica, sem nenhuma experiência em tribunal, sem nenhuma experiência enquanto promotor, enquanto procurador de justiça. O Dias Toffoli, ele havia sido um dos advogados do PT e foi, na primeira gestão do presidente Lula, salvo engano, advogado-geral da União. E a partir daí, ele é indicado para o Supremo Tribunal Federal. Inclusive, eu lembro também que, na época, foi muito criticado dentro do meio jurídico por ser indicado ministro, tendo pouquíssima experiência. Mas eu considero que essa decisão, Thalita e Eribaldo, uma ótima decisão para a gente, para nós que somos de esquerda, para nós que somos do campo progressista. Eu vou dizer por quê. Porque desde que apareceu o nome do Dias Toffoli nesse escândalo do Master, ninguém fala mais do Ibanez, ninguém fala mais do Cláudio Castro, que teve um dos seus aliados, o ex-presidente do Rio Previdência, preso recentemente, que inclusive acho que foi ontem, né, numa operação da Polícia Federal em Balneário Camboriú, teve mala de dinheiro voando pela janela. Então, assim, quem sabe agora a gente vai voltar a falar sobre o Ibanez, que é um governador de extrema-direita, vamos voltar a falar do Cláudio Castro, que é um governador de extrema-direita, e vamos voltar a falar dos políticos do centrão e da extrema-direita que também estão no telefone do Vorcaro. Me parece que está um verdadeiro pânico em Brasília, segundo o que eu acompanhei no dia de hoje, porque parece que o Vorcaro vem dando sinais trocados, né, sobre a possibilidade de fazer ou não uma delação premiada. Então, assim, algumas pessoas estão dizendo que existe a possibilidade dele fazer algum tipo de acordo judicial, fazer algum tipo de delação para que ele possa, enfim, sofrer menos, né? A gente viu aí que o Mauro Cid, né, foi um participante direto da tentativa de golpe de Estado e, no final das contas, saiu muito bem, né? Ou seja, saiu completamente livre, a sua família completamente livre, saiu aposentado, vai morar no exterior, muito possivelmente vai curtir ainda muitos anos feliz e contente, né? Então, assim, eu acho que esse escândalo do Banco Master agora é o momento, e espero que os parlamentares do campo progressista saibam aproveitar isso, né? Até porque dessas duas CPIs que estão competindo, que estão concorrendo no Congresso Nacional, me parece que ao menos uma delas foi protocolada pelos parlamentares do campo progressista e desses parlamentares que são do centrão, mas que estão alinhados, né, ao governo. Salvo engano, foi a CPMI, né, que seria uma CPMI mista do Congresso, do Senado com a Câmara dos Deputados. Então, assim, eu acho que agora vai ser, primeiro, a batalha
no Legislativo para ver qual das CPIs que foi protocolada é que vai ser de fato implementada, né? Com quem vai ficar a presidência, com quem vai ficar a relatoria, né? Porque a gente vê o quanto isso é importante. E eu acho que é colocar o dedo na ferida. Um outro que ninguém nunca mais falou nada, né? Parece que sumiu do noticiário, foi o Sóstenes Cavalcante, com aqueles 470 mil reais mal explicados, guardados dentro de um armário de casa, num saco de lixo, né? Que aí disse que era da venda de um imóvel, mas que o imóvel só foi vendido 11 dias depois que a polícia apreendeu o dinheiro na casa dele. Então, assim, eu espero que esse volte a ser o noticiário, né? E não mais o Dias Toffoli e as suas relações, que, mais uma vez, podem não ser ilegais, como, salvo engano, foi a Thalita estava falando, né? O perigo da gente cair aí em armadilhas, sobretudo essas armadilhas retóricas da extrema-direita. Mas eu penso que, ainda que não tenha nada de ilegal, toda a atuação do Dias Toffoli é extremamente imoral, né? É eticamente condenável, e eu, né, não estou aqui, nem Thalita, nem Eribaldo, a gente está aqui para corroborar com imoralidades também, né? Com falta de ética, seja de onde venha. Perfeito. Você sabe que esses Só dias para dizer que, rapidinho, que o advogado do Vorcaro fez questão de reafirmar, né, que ele já tinha dito algumas semanas atrás que não haveria delação. Ele não faria delação de jeito nenhum, né? Mas é isso, né? O Dias Toffoli também disse que não ia sair de jeito nenhum. Saiu, né? a gente não. Essas coisas, assim, aquela máxima de que é como nuvens no céu, né? A cada hora que você olha, tá de um jeito. Então é isso. Hoje está dizendo que nunca faria delação. Amanhã, depois, não sabemos. É como pelo menos hoje de manhã, até agora à tarde, até essa reunião, para ser mais precisa, também era dito, Toffoli dizia que não sairia de jeito nenhum da relatoria do caso. Então, a ver, né, o que a gente tem. E só para complementar essa fala do professor Tiago, não sei se ele travou, gente? Não, tô aqui. Tá aí? É porque parece que congelou a imagem. Ah, tá certo. Eu conversava com o Mauro Matosinho, não sei se vocês vão lembrar, ele esteve aqui com a gente, tem acho que umas 2, 3 semanas, mais ou menos, e esses dias ele enviou para mim um vídeo de um deputado do PL, que acho que é deputado federal, se eu não me engano, em que ele fazia um vídeo aquele tipo mais escabroso que a gente já conhece, já sabe, e tentando justamente pegar o caso do Banco Master e tentar colar na esquerda, tentar justamente fazer uma relação direta entre o Toffoli, o caso do Banco Master, com o presidente Lula, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, porque extrema-direita, eles são completamente... desculpa, gente, estou falando aqui então estou vendo outra coisa, estou vendo aqui as notícias. A extrema-direita, na verdade, não tem compromisso nenhum com fato, com verdade, então eles vão falando porque até eles precisam ficar o tempo todo mantendo a órbita, né, que está ali no entorno deles, com as mentiras que eles trazem. Só que eles estão dominando, nesse sentido, essa relação sobre corrupção e Banco Master. O Eribaldo aqui lembra sempre já das manifestações do MBL na frente do Banco Master. Tem essa lista desses senadores que assinaram esse pedido de impeachment, e nem que eu concorde, tá? Assim, aí eu acho que há discutir, não tenho opinião formada sobre o impedimento, né, o impeachment do Toffoli. Mas também são senadores alinhados à oposição. Portanto, como é que a gente, do campo da esquerda, desse grande campo da esquerda, que abarca, né, nós, o campo progressista, enfim,
a gente vai tentar retomar essa narrativa. Eu acho que é algo que ia ser colocado, porque, de novo, eu realmente estou imaginando que o Banco Master vai ser aí pauta para os próximos meses, tá? Sobretudo por ser eleições. Então, vai ter muita gente querendo fazer ganho político a partir dessa narrativa de contra a corrupção e etc. Então, é importante porque vai ficar aí para nós, do campo da esquerda, esse entendimento, como é que a gente vai levar esse caso do Banco Master nas nossas disputas mesmo, né? Disputas e levando as informações corretas, porque a extrema-direita eles vão tentar fazer ganho político disso. Já estão fazendo de alguma forma, né? Já estão protagonizando. Então, como é que a gente vai fazer essa resposta, dar essa resposta a essa situação toda? A tristeza é que a direita está jogando o jogo da luta de classes melhor do que a esquerda. Esse é o grande problema da nossa existência. Mas é isso, né, Thalita? O que a gente está observando é que a extrema-direita está pegando essa relação, né, que o Toffoli teve com o Partido dos Trabalhadores e com o presidente Lula, o fato dele ter sido indicado para o Supremo Tribunal Federal para o Lula, o fato de que uma parte, né, do campo progressista resolveu esquecer tudo aquilo que nós passamos nas mãos do Poder Judiciário e defender cegamente o Poder Judiciário, e aí eles estão pegando isso e criando as narrativas. Por isso que eu penso que pode, para a gente, o fato do Toffoli ter deixado finalmente esse processo, pode representar um ganho. Por quê? Porque agora acho que pode voltar a aparecer, né, esses governadores que estão envolvidos diretamente com esse escândalo do Banco Master, além, a gente não pode deixar de lado, né, diversos parlamentares, né, que também estão envolvidos diretamente. A gente não pode esquecer do papel da Igreja da Lagoinha, né, ou seja, uma igreja que tinha, inclusive, um cartão de crédito, estava sendo criado um banco cujas lideranças, né, se confundem aí com as lideranças do Banco Master. Salvo engano, o próprio Vorcaro, né, é da Igreja da Lagoinha, o cunhado do Vorcaro é ou era um pastor da Igreja da Lagoinha, né, e aí a gente tem a questão do Nicolas Ferreira, que tem relações também com essa família ligada ao banco, ligada à igreja. Então, assim, eu penso que acho que muita coisa pode vir à tona a partir de agora, né? Vai depender do campo progressista, vai depender da esquerda, vai depender do PT, o que eles vão querer fazer com essa narrativa, né? Mas concordo com você, com o Eribaldo, que até agora a direita vem ganhando de goleada essa narrativa, assim como, Thalita, isso também acabou esquecido, né? Ou está passando aí ao redor do debate essa questão do caso Epstein, né? E aí é engraçado que ontem ainda eu estava vendo isso, dando uma olhada nas notícias, e volta e meia eu me deparo com algumas coisas do campo da extrema-direita, e a extrema-direita criando agora a narrativa de que foi o Trump que divulgou a lista do caso do Epstein, quando, na verdade, isso foi uma lei vinda do parlamento estadunidense, né? Foi uma lei que obrigou, foi o parlamento dos Estados Unidos que obrigou o Departamento de Justiça norte-americano a divulgar. E aí, como foi o Departamento de Justiça que divulgou, a extrema-direita pega isso para poder dizer que foi o próprio Trump que divulgou, quando, na verdade, ele talvez seja um dos maiores implicados, né, nesse caso. Então, assim, a gente ainda tem que lidar, né, não apenas com os fatos, mas com essas mentiras, com essas fake news, com essas criações que a extrema-direita faz, e que muitas pessoas que não estão inteiradas dos casos, não estão inteiradas das notícias, acabam acreditando, acabam sendo iludidas.
É isso aí. Bom, para a gente terminar, então, professor Tiago, tem um comentário aqui que a gente falava também dessa questão de justiça, né, que é do enredo do presidente Lula, lá pela Acadêmico de Niterói. A Bárbara Leite está dizendo: o Antônio Garotinho já foi enredo da Independente de Cordovil, Chiquinho da Mangueira já foi da Unidos da Vila Rica, e Lula não é o primeiro homenageado em vida. É verdade, o próprio Lula já foi homenageado pela Gaviões da Fiel, eu acho que em 2012. E eu acho que o Getúlio Vargas, se eu não me engano, também ainda não tinha morrido quando foi homenageado pela Mangueira. Não tenho certeza. Mas Bárbara tem razão. E estou trazendo esse comentário, professor Tiago, para te perguntar se você tem escola. Você tem alguma escola aqui que você gosta? Que você... Então, Thalita, eu desde criança, né? Porque no Rio de Janeiro é isso, né? Assim, quando você nasce, né? Você tem um time de futebol e você tem uma escola de samba, né? Então, assim, por conta, né? Dos meus pais, né? É engraçado isso, porque os meus pais são flamenguistas, mas eu sou vascaíno. Puxei meu avô paterno era vascaíno. Mas em relação aos meus pais eram mangueirenses, então assim, eu torço, né? Assim, tenho um carinho muito especial pela Mangueira, mas eu também gosto de outras escolas de samba. Gosto muito da Portela, por exemplo, assim, toda a questão da história da Portela, isso me chama muito a atenção. Gosto do Salgueiro. Agora, agora eu tenho algumas escolas que eu não consigo gostar nem torcer, né? Apesar de eu ter nascido em Duque de Caxias, ter vivido muito tempo ali, eu não gosto da Grande Rio, e eu também não gosto da Beija-Flor de Nilópolis. Eu não gosto das escolas da Baixada. Assim. Vou fazer essa brincadeira, né? Mas Ô, o único Tiago, problema com a Beija... Oi? a Beija-Flor é o Flamengo das escolas de samba? Na verdade, eu diria que não, Eribaldo. Acho que se a gente fosse comparar a Beija-Flor com um time de futebol, o pessoal que é do Rio vai me entender. Eu diria que a Beija-Flor é o Bangu das escolas de samba. Por quê? Porque o Bangu teve uma influência gigantesca do jogo do bicho. A mesma coisa que a Beija-Flor de Nilópolis, né? Ou seja, a Beija-Flor de Nilópolis, tudo que ela faz é com o dinheiro do jogo do bicho. É por isso que é a minha implicância, tanto com a Beija-Flor quanto com a Grande Rio, né? E aquela coisa muito global, né? Assim, muitos artistas, muita coisa assim. Eu considero, por exemplo, que a Mangueira, que a Portela, que a Unidos do Tuiuti ainda mantém ainda que tenha tudo virado comercial hoje, ainda que a gente tenha, enfim, se a gente pegar os sambas de hoje, né, e comparar com os sambas da década de 90, da década de 80, são completamente diferentes. O ritmo das escolas é outro, o ritmo da bateria é outro, né? Mas, enfim, eu acho que ainda existem algumas escolas que conseguem manter o mínimo ali de participação da própria comunidade, né, que são as pessoas que fazem a escola de fato, e tem outras escolas que não. E aí, dito isso, só queria botar fogo aí nesse caldeirão, dizer que assim, o samba da Unidos de Niterói é lindo o samba enredo, que fala sobre o presidente Lula. Entretanto, eu achei um erro esse enredo nesse ano. Com o Bolsonaro. Não, meu problema não é esse, não. O meu problema, Thalita, porque eu vou dizer hoje uma coisa, vocês podem me cobrar na próxima vez que eu vier aqui, porque vai ter passado o desfile, vai ter passado o carnaval. Eu diria com 90% de chance que a Unidos de Niterói vai cair. Não, mas vai porque é a escola que subiu. Exato. Isso já é tradição, a que sobe e desce. Exato, justamente por isso. Mas aí vou te falar, o que acontece, Tiago, é que foi estratégico da Acadêmico de Niterói, porque é a escola que não é conhecida, e falar do Lula, quem que não conhece o Lula, entendeu? Agora, o problema... Tanto que eles venderam muitas alas comerciais, porque as alas comerciais dá grana, né? Que eles conseguem angariar finanças, de dinheiro. Então, acho que foi estratégico terem feito o enredo do Lula. Foi estratégico. Sim, mas
Eu acho, Thalita, que se eles fizessem o ano que vem, ou tivessem feito o ano passado, o impacto seria, obviamente, eles não estavam Mas ano que vem eles não vão estar na especial. Isso. Mas Aí o que acontece, Thalita? Você já parou para pensar, olha o meu argumento, você já parou para pensar o carnaval que a extrema-direita vai fazer com uma escola de samba, com o presidente Lula de enredo, que será rebaixada? Ou seja, se a Acadêmico de Niterói for rebaixada, vai ser uma festa da extrema-direita, assim, gigantesca. Assim, escrevam o que eu estou falando. Acho que não. Aí foi um argumento. Não, acho que não. Eu achei. Acho que não. Sabe por quê? Bom, não sei. Aí é isso. A gente vai voltar aí nessa discussão. Vai dizer que Lula rebaixou o Brasil e rebaixou a escola. Exatamente. Vai ser uma narrativa que vai ser criada. Vai ser uma narrativa. Não sei. É porque quem minimamente conhece um pouco dessa dinâmica sabe que toda escola que sobe é a escola que desce. Mas isso não importa, Thalita. Porque as outras não vão cair. As outras escolas só. Mas para quem está de fora, por exemplo, Pernambuco aqui, a gente não conhece tão bem. Assim, a gente acompanha, gosta, acha bonito, tal. Você sai na rua, quem não está no carnaval, assim, família, tal, tá vendo os desfiles. Mas a gente não conhece como vocês conhecem a dinâmica da escola de samba. É um ponto. Talvez para fora seja um ponto. É possível mesmo. Mas, deixa eu só aproveitar para dizer o seguinte, agora para a gente ir embora mesmo, que a gente já passou do tempo aqui, não tomar mais o tempo do professor Tiago. Na verdade, o que dizem, Eribaldo, em geral, eu já ouvi de muito carioca isso, tá? Que é assim, quem vem de fora, essa coisa da modinha, o hype é você ser Flamengo e Mangueira. Que a Mangueira é a escola do hype, é a escola que todo mundo quer ser. Aí tem essa coisa também da Mangueira ser uma escola próximo das, assim, a localização. A Mangueira é uma escola próximo da Zona Sul, é mais próxima, as mais próximas da Zona Sul, do centro da Zona Sul, é a Mangueira, a Vila e o Salgueiro. As outras já são mais para dentro da cidade mesmo, assim, não estão mais na zona turística, né? Ou estão lá para dentro da Zona Norte ou Zona Oeste e as da Baixada, né? Como Grande Rio, como Beija-Flor. E as Portela tá lá em Madureira, mas tá lá, eu falo porque eu tô aqui na Lapa, viu, gente? Então é longe daqui. Então tem isso, da Mangueira ser a escola modinha. Ah, você é da Mangueira porque você é modinha, entendeu? É o hype. Assim como o Flamengo. Então é isso, o hype é ser Mangueira e ser Flamengo. Do Flamengo eu até concordo, diga-se, tô brincando, só para pegar no pé dos flamenguistas. Tem uma história boa, Thalita, que o Thiago falou do Bangu, só para terminar aqui, que é uma história envolvendo o Bangu e o Sport e o bicheiro do Bangu, né, que era o Castor de Andrade. Aí o Castor foi jogar na época que o Bangu tava com o dinheiro do bicho, subiu e tal. Aí jogou Sport e Bangu aqui, em Recife. E o Castor comprou o árbitro. E quando ele comprou o árbitro, Homero Lacerda era o presidente do Sport. Para quem não sabe, que não é de Recife, Homero Lacerda, assim, rubro-negro doente, porém um mafioso. Não era bicheiro, mas era um mafioso. E Homero descobriu que o Castor comprou o árbitro. Então Homero mandou um capanga dele ir pro aeroporto disfarçado do cara que ia receber o juiz. Levou o cara para casa de Homero e, segundo Homero Lacerda, ele comprou de volta o árbitro. Ele foi lá e disse assim, se você roubar pro Sport, você não volta para sua casa, que eu nem sei qual era o estado do árbitro. E aí o Sport ganhou o jogo. Ou seja, o dia que o Sport deu um olé em Castor de Andrade. Mas só para quem não sabe, Eribaldo, o Bangu chegou a ser, se eu não me engano, foi em 85. O Bangu foi vice-campeão brasileiro, com o patrocínio do Castor de Andrade. O Bangu jogou o primeiro campeonato brasileiro em 79. Mas deixa eu só explicar uma coisa, gente. Não é que a escola que sobe é a que desce. Não é que é regra isso, tá? É que as do grupo especial tem as intocáveis, assim, que é assim, só, sei lá, sei lá, é isso.
asteroide cair na Terra, para descer Mangueira, Portela, Beija-Flor, Imperatriz, que mais? Mocidade, até pelas retaguardas que essas escolas têm mesmo, assim, são escolas de muita história, então é diferente de São Paulo. São Paulo, aliás, São Paulo, com exceção do Vai-Vai, muitas das grandes escolas, as escolas assim históricas mesmo, Camisa Verde e Branco também está no grupo especial, mas Peruche não está no grupo especial, que é uma grande escola. Então, São Paulo não, São Paulo vai mesmo o Vai-Vai não estava no grupo especial alguns anos atrás. Agora o Rio não, o Rio, essas não, escolas... Eu diria que tem 8 escolas de samba que não caem, não vão cair nunca e não pensar. Imagina, Thalita, a Mangueira caindo, imagina a Portela caindo. Não vai. Mas uma cidade da Imperatriz, nem Beija-Flor, não vão cair, não caem. De jeito nenhum. Eu recomendo o Thalita Eribaldo, assim, aquele momento cultural aqui do Noite Brasil, né? Eu recomendo muito para quem quiser entender o que a gente está falando aqui, quem às vezes está fora do Rio, ou até mesmo quem é do Rio, mas enfim, não está muito inteirado nisso, que veja aquela série, O Vale o Escrito, que fala sobre o jogo do bicho. Veja aquilo ali, que aí vocês vão entender o que a gente está falando. Pô, ali é muito bom, pô. O cara que organizou a Liesa era torturador da ditadura militar. Pô, não existe isso não, o Brasil é muito louco. E a Vila Isabel, lembrando do Capitão Guimarães. Vila Isabel. Eu inclusive... A minha frase favorita da série é quando o Capitão Guimarães, o jornalista pergunta pra ele assim, você já cometeu crime, matou alguém e tal, não sei o que, ele responde assim, tudo que acusam pra mim bate no meu peito e volta sob a forma de amor. Já disse Bob Marley. Ele citou Bob Marley. Eu vi assim, isso é Brasil, pô. É impressionante. E tem uma outra cena que para mim é antológica, que eles mostram estavam entrevistando, se eu não me engano, era o Miro, que era o bicheiro, que era o patrono do Salgueiro, que aí parece que o Salgueiro foi muito mal no desfile e tal, e aí os repórteres estão questionando ele, aí ele vira para os repórteres e fala, o resultado que der aí, a gente vai resolver depois o que vai ser. Vai ser na reunião da Liesa que a gente vai resolver o resultado. Quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo, quem vai ser o terceiro lugar. O que está passando aí não interessa, né? Ele fala alguma coisa nesse sentido. É isso, gente. E só voltando naquele assunto lá de treta de Liesa com a série Ouro e essas, passa por isso que eu falei que tem muito mais a ver com as questões em âmbito social da cidade, né? E aí o Carnaval, essa instituição, não está fora disso, até porque as escolas de samba são organizações políticas, sociais e políticas, né? Tem um peso fortíssimo, fortíssimo. Tá bom, gente? Então, tchau para vocês, viu? Professor Tiago, se for brincar carnaval, bom carnaval. Se for descansar no carnaval, bom carnaval também. Até a próxima. Vou tentar fazer os dois. Que bom. Você vai curtir bloco de carnaval do Rio de Janeiro? Vou. Então tá bom. Vou. Então a gente se esbarra pela rua, então, professor Tiago. É isso aí. Valeu. Boa noite. Valeu, boa gente. Noite, bom carnaval. Boa noite. Enfim, um pé na jaca, porque vale a pena. A vida tem que ser vivida também. Bebam água. Não esqueçam de se hidratar. E se alimentar, isso aí. Boa. E redução de danos. Se vai fazer as coisas, redução de danos e prevenção. Isso aí.